Continuando essa série sobre o objeto A. Se você ainda não assistiu a primeira parte, recomendo que assista antes, porque nela eu construo toda a analogia do alfaiate que eu estou usando aqui como base para esse vídeo. Assim fica mais fácil para vocês entenderem como o objeto A funciona. O alfaiate vai representar o grande outro, a tesoura representa a linguagem, a roupa representa o sujeito e o retalho que cai no chão representa o objeto A. Agora que essa base está bem fresquinha na memória, nessa continuação eu vou te mostrar como o objeto A veste diferentes máscaras na estrutura do obsessivo, na pulsão, na angústia e na perversão. O objeto A na fantasia da obsessão. Ainda no seminário 8, Lacan explica como funciona a fantasia do obsessivo e como o objeto A aparece ali. Eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre o obsessivo. Nele eu forneço mais detalhes. Assista assim que você puder. Nesse tema, Lacan explica que deve-se ler da seguinte maneira: o grande outro barrado, desejo de fi, desejo de fal, alinha, infinitamente. É assim que o obsessivo se coloca. O problema é que ninguém pode ser o falo, porque o falo é um significante da falta, não um objeto que alguém possa possuir ou encarnar definitivamente. O obsessivo não quer apenas que o grande outro, o A maiúsculo, não tenha mais a barra, mas que ele não seja barrado por causa dele, do esforço dele. E então ele pensa, se para ele não ter a barra é de falo que ele precisa, então ele começará a busca metonímica de como ser o falo para ele. Por isso ele usa esses infinitos objetos alinha, infinitamente. Mas quando ele faz isso, ele apaga o próprio desejo, colocando sempre o desejo na ordem do impossível. O obsessivo não quer ser sujeito desejante. Ele nunca traz solução alguma, pois ele é, na fantasia dele, a própria solução. Ele se oferta como a solução ao problema do outro. Na fantasia do obsessivo, existe algo que faria o grande outro deixar de ser faltoso. E se ele, o obsessivo, conseguir ser aquilo que falta a esse grande outro, o grande outro deixará de ser barrado. Essa é a sacada de mestre que o obsessivo faz. Ele sabe que o grande outro é faltoso, mas não sabe como torná-lo completo, sem a barra. Então, ele passa a vida procurando como ser o falo, mas em objetos reais. E assim, ele infinitiza essa busca e fica preso no pensar, mas não num pensamento qualquer, mas num pensar que está sempre vasculhando como tirar a barra do grande outro. Por isso ele é invadido pelos pensamentos que nunca param. Ele faz exatamente assim. Eu sei o que fará ao grande outro completo. Seria se eu me tornasse inteligente. Então ele começa a estudar sem parar. E depois de um tempo, ele percebe que isso não deu certo. Então pensa novamente. E se eu for perfeito moralmente? Então ele se torna ético e um grande moralista. Ele pega 5 centavos emprestado contigo e viaja dias para te pagar na sua mão esses 5 centavos de volta. Nem que para isso ele precise gastar R$ 1.000 da viagem que ele faz só para ter que te pagar esses 5 centavos. Mas logo ele percebe que isso também não basta. Então ele vai para outra coisa. E se eu for um excelente trabalhador? Então ele se torna importante na empresa, se coloca num lugar de ser insubstituível e logo depois percebe que também não funciona. O outro ainda continua faltoso. E imediatamente ele vai para outra coisa. E se ele cuidar do corpo de forma perfeita? Então ele se torna um viciado em academia e religiosamente vai todos os dias, etc. E assim ele infinitiza essa busca que se torna metonímica. Por isso Lacan coloca no tema esses objetos alinha infinitamente, pois o obsessivo acredita que é através desses objetos As que ele finalmente será aquilo que falta ao grande outro e que ao possuir aquilo, o outro será completo por causa dele.
O obsessivo na minha analogia do alfaiate. O alfaiate é um excelente costureiro, mas é péssimo em organizar ambiente. O chão do ateliê sempre está cheio de retalhos. Para não ter que encarar essa imperfeição do alfaiate, o obsessivo assume o papel de ajudante indispensável. Ele se coloca na posição de falo, o fiador e garantidor da perfeição do grande outro. Assim, qualquer cliente que entrar na oficina verá um trabalho impecável, sem jamais perceber que o chão estava sujo ou cheio de resto que não foi ineliminável. Essa tarefa se transforma como uma missão. Ele passa a acreditar que a perfeição do alfaiate depende dele. Sem sua limpeza, todos perceberiam que a oficina produz restos, que existe um impossível de eliminar. E como ele faz isso? Ele passa a vida juntando cada retalho que cai no chão e inventando afazeres burocráticos sem fim, os infinitos as. Então, ele varre a sala, depois organiza as linhas por cor, ajusta as tesouras por tamanho, cataloga os botões, cria listas intermináveis, alinha. É nesse momento que ele ocupa a posição de falo imaginário. Porém, ao virar o ajudante indispensável e a solução do ateliê, ele apaga o seu lugar de sujeito desejante. E é exatamente por isso que o obsessivo procrastina, duvida, se atola em afazeres, pois se ele parar na fantasia dele, o alfaiate vai perder os clientes, vai falir. O alfaiate não vai dar conta de se sustentar sem ele. Por isso, ele adia a vida com classe e com muito sacrifício, pois quanto mais atarefado na fantasia de tornar o outro completo, preso na demanda do outro, mais distante ele fica do próprio desejo, pois desejar para si é sim pecado e é errado. O objeto A na pulsão. Pulsão não é punção. Agora eu vou explicar sobre a pulsão. No primeiro vídeo, expliquei sobre losango, punção, que se lê desejo de. Veja lá. O objeto A não é apenas um truque da fantasia. Quando olhamos para o nosso corpo, ele troca de máscara e vira o motor da pulsão. O objeto A aparece na pulsão, mas não diretamente no matemo, mas como um furo, onde a pulsão contorna. No seminário 11, Lacan explica como funciona a pulsão e se lê assim: sujeito barrado, punção de demanda. S barrado, desejo de demanda. A pulsão sai de uma borda do corpo, boca, ânus, olho, ouvido, faz um percurso, contorna o objeto A e retorna ao ponto de onde partiu. Nesse caminho, ela encontra objetos, o alimento, o seio, a voz, o olhar, mas nenhum desses objetos satisfaz a pulsão, porque eles nunca são aquilo que ela realmente busca. O alimento mata a fome, mas não pode matar a vontade de comer, pois a pulsão oral continua existindo. O olhar de alguém pode trazer satisfação, mas não encerra o desejo de ser visto e de ver. Por isso a satisfação da pulsão é sempre parcial, porque ela não visa a reprodução biológica, ela visa apenas o percurso, o caminho. Por que roemos as unhas se não há nutrição alguma nisso? Porque a pulsão encontra satisfação no próprio circuito, na repetição do caminho, e não na chegada a um alvo. É justamente por isso que a pulsão nunca pode ser encerrada. Se ela encontrasse uma satisfação completa, ela deixaria de existir. Mas isso, obviamente, nunca acontece. Imagine Um atleta em uma maratona, ele passa por vários pontos de água ao longo do caminho, mas eles não são o destino final. Eles fazem parte do percurso, mas a corrida não acontece por causa deles. O que mantém a corrida é o próprio movimento. Da mesma forma, a pulsão, os objetos aparecem no caminho, mas a satisfação não está neles.
está no circuito que continua se repetindo. Assim, se a analogia do alfaiate explica de onde vem o resto, o objeto A como retalho cortado pela linguagem, conforme minha analogia, a pulsão explica o que acontece depois. Instaura-se a gramática mecânica do isso. O sujeito passa a girar infinitamente ao redor desse furto, na tentativa impossível de recuperar o gozo perdido. Você está conseguindo acompanhar a minha lógica do objeto lá através dessa minha analogia? Comente aqui embaixo e deixe seu like. O objeto A na angústia. E se a pulsão contorna o objeto A em um circuito sem fim, o que acontece quando esse objeto cai direto sobre você? É aí que ele veste a máscara mais aterrorizante, a da angústia. Como somos seres viventes, a angústia é algo que faz parte do nosso ser. E se é a falta que estrutura o sujeito, a angústia surge justamente porque essa falta. Freud acreditava que a angústia era a reação à perda de um objeto amado ou valioso, pois a angústia não tinha um objeto para ele. Lacan subverte isso radicalmente. A angústia não é sem objeto. A angústia não é o sinal de uma falta, mas sim a terrível experiência de quando não há possibilidade de falta. O sujeito é estruturado por um vazio fundamental, que chamamos de castração imaginária. Como não existe uma imagem da falta, esse lugar deve permanecer vazio para que o desejo possa circular. O que acontece na angústia, então? O objeto A não está mais escondido como causa distante. Ele aparece do nada e preenche o espaço exato onde deveria estar o vazio, a falta. Lacan afirma que quando algo aparece ali, a falta. E assim, o desejo perde a sua sustentação e desaparece, pois o desejo precisa sempre do vazio para existir. Para ilustrar melhor, pense em uma engrenagem que só funciona porque há um vão entre os dentes, uma falta. E se algo preencher esse vão, essa falta, a engrenagem para. Isso é o que acontece quando o objeto A tampona a falta. Surge a angústia. E não é a nostalgia ou a ausência do seio materno que gera a angústia na criança, mas sim a sua presença constante. A criança fica perturbada ao máximo quando a mãe está o tempo todo nas costas dela, sem lhe dar trégua, limpando ela o tempo todo, atendendo às suas demandas, sem falhar nunca. A possibilidade da ausência é a segurança da presença. Sem a ausência, a criança sufoca. Por isso que Lacan afirma que a angústia tem um objeto sim, e é o objeto A. Quando ele se aproxima demais do sujeito, ele não deixa a falta existir. A angústia surge dessa ausência de falta e pela presença desse resto, desse objeto A. Por isso, quando o objeto A invade a cena sem a proteção do fantasma, seja na voz imperativa, ou no olhar invasivo, no seio, ou nas fezes como demanda do grande outro, o sujeito perde a bússola e se vê reduzido a mero dejeto do gozo do grande outro. A angústia fica no limite entre o gozo, o excesso sem limites que devora, e o desejo, a defesa construída com palavras. Por isso a angústia é o único afeto que não engana. E o gozo é quando você vai comer uma pizza e de repente você come 10 fatias. Isso já deixou de ser prazer há muito tempo. Porém, nesse desprazer, alguma satisfação você tira nisso. Isso é o gozo. E como o alfaiate vive essa angústia? A angústia surge no ateliê quando, em vez de criar uma roupa nova, o alfaiate fica paralisado, encarando fixamente os retalhos no chão. O objeto A se aproximou demais e ele começa a entrar em parafuso. Olha quanto tecido eu estraguei. Eu não sou tão bom assim quanto eu achava. Não vou costurar mais nada. E a falta, que deveria estar ali para lembrá-lo que
Uma roupa só pode existir se houver cortes, e esses cortes produzem retalho mesmo. E isso faz parte do ofício. Quando essa falta deixa de ocupar seu lugar, e no lugar desse vazio, o ordenador, ele fica focado no retalho, no objeto A, aquilo que deveria permanecer perdido retorna com um excesso no real. E diante desse insuportável, o alfaiate pode responder de duas formas. No acting out, ele monta uma cena dramática, chama os familiares para o ateliê e anuncia em tom de espetáculo que vai fechar as portas. É um recado visual ao grande outro que clama por interpretação. E também sobra a ele a passagem ao ato. Se o grande outro falha em interpretar a angústia, o empurra ao limite. O alfaiate se identifica inteiramente ao objeto resto, rompe com a falta, despenca do palco da vida e sai de cena para sempre. O objeto da angústia é justamente o objeto A, quando ele deixa de ser o resto oculto do corte e invade a cena. A angústia não nasce porque perdemos alguma coisa. Ela nasce quando aquilo que deveria permanecer perdido deixa de faltar. O objeto A na perversão. Na angústia, o objeto A nos sufoca porque invade a cena. Mas existe uma estrutura que faz o oposto. Em vez de fugir do objeto A, o sujeito se oferece para ser ele. Bem-vindo à perversão. Na fantasia da neurose, o sujeito dividido deseja o objeto A. Ele está em busca de algo que o torne completo. Enquanto que o neurótico lida com a angústia de um grande outro que está sempre faltoso, a estrutura perversa trabalha para que a castração seja tamponada e preenchida pelo objeto A. O perverso sabe que o grande outro é barrado, que é faltoso, e não tenta eliminá-lo como o obsessivo tenta. E também não tenta descobrir o que ele é para o grande outro, como a histérica tenta fazer. A solução, então, que o perverso encontra é outra. Ele se coloca como aquilo que fará o desejo do grande outro funcionar. Em vez de perguntar o que o grande outro quer de mim, ele responde por conta própria: eu serei aquilo que provoca o gozo do grande outro. É justamente aí que o objeto A aparece na perversão. O objeto A deixa de ser aquilo que causa o desejo do sujeito e passa a ser o lugar que o próprio sujeito tenta ocupar. O perverso não está em busca de um objeto, mas de ser o objeto. E esse é um lugar de assujeitamento, onde acontece uma afânis. O sujeito desaparece e se torna um mero objeto de gozo do grande outro. Por isso, na perversão, não é o sujeito quem estabelece os limites da relação. O que organiza sua posição é sempre a pergunta: como posso fazer para o grande outro gozar? No livro Escritos, no capítulo de Kant com Sartre, Lacan inverte a fórmula da fantasia, que é S barrado desejo de A, e na perversão passa a ser A desejo de S barrado. O perverso se coloca no lugar de objeto A e, através da punção, dirige-se ao sujeito dividido para provocar nele a angústia e a divisão. Então, aquela história de que o perverso é aquele que violenta, que faz maldade, que é uma pessoa ruim ao outro, não é o que Freud e Lacan dizem. Para eles, é o oposto. O perverso é quem se coloca no lugar de ser esse objeto de gozo do grande outro. Por isso ele é sádico. Lacan compara ironicamente o perverso a um defensor da fé, que quer dar a Deus, o grande outro absoluto, a sua verdadeira plenitude. Ele atua como um instrumento para completar o gozo do grande outro por meio das diferentes faces da pulsão. No voyeurismo, o perverso se esvazia como sujeito para virar o próprio olhar preso na fresta. Ele cola o seu olhar na intimidade nua e na fenda do grande outro para fechar o enigma e cobrir a sua própria castração. No exibicionismo, o perverso usa seu corpo como isca, reduzindo-se a um dejeto visual.
O ato busca o choque e o susto da vítima para fazer emergir o olhar vivo no campo do grande outro. No sadismo, o perverso congela-se como um mero instrumento rígido, uma lei inflexível. Ele impõe tormentos para romper o discurso da vítima, até reduzi-la ao puro grito de dor, forçando-a a exibir a angústia e a castração que ele recusa. E no masoquismo, o perverso é o mestre da encenação, que se cala e se reduz ao objeto. Ele se oferece como resto para forçar o parceiro a encarar uma voz imperativa, garantindo a ilusão de um grande outro absoluto e completamente sem furos. Se ele acredita que o grande outro goza através da dor, então ele produzirá a dor. Se ele acredita que ele goza através da humilhação, produzirá a humilhação. Se acredita que ele goza através da exposição do corpo, colocará o corpo em cena. O conteúdo sempre vai mudar completamente. O que permanece igual é a posição estrutural, oferecer-se como objeto do gozo do grande outro. Lacan cita o exemplo do executor do carrasco, que não age apenas porque sente prazer. Ele se coloca como um instrumento de uma lei maior. É como se dissesse: não sou eu quem quer isso, apenas executo. E nesse momento ele deixa de ocupar o lugar de sujeito desejante. Ele se transforma em objeto, em instrumento do gozo do grande outro. Assim, no sadismo, quem parece agir? O carrasco. Quem parece ser o objeto? A vítima. Mas Lacan diz que isso é apenas uma aparência. O carrasco executa uma lei. Ele diz: não sou eu, hein? É a lei. Sou apenas o executor dela. E nesse momento, ele abre mão da sua posição de sujeito. Ele se reduz a um instrumento. Então, ele já não ocupa o lugar mais de sujeito desejante. Quem ocupa? O objeto. Por quê? Porque o objeto A é justamente aquilo que funciona como um instrumento de causa do desejo. Então Lacan afirma: seu agente aparente se cristaliza na rigidez do objeto. Ou seja, o agente deixa de ser sujeito, ele vira objeto. Se o executor virou objeto, quem fica dividido? A vítima. É nela que aparece um sujeito barrado. Por isso Lacan completa: no intuito de que sua divisão de sujeito lhe seja totalmente remetida pelo grande outro. O carrasco entrega sua divisão subjetiva para a vítima. Agora, é a vítima que aparece como sujeito barrado, dividido. Como o carrasco se reduz a ser o objeto A, alguém precisa ficar com a barra da divisão. Essa barra é jogada para a vítima. É por isso que o sádico ataca, não por pura crueldade, mas no intuito de que sua divisão de sujeito lhe seja totalmente remetida pelo grande outro. Ele força a vítima a exibir a angústia e a castração que ele recusa a todo momento para si. E voltando ao meu exemplo do alfaiate, na neurose, a pessoa passa a vida procurando um retalho para remendar a roupa. E na perversão, ela deixa de procurar o retalho e tenta ser o próprio retalho. É como se o sujeito dissesse ao alfaiate: não importa o que eu quero para mim, o que importa é o lugar que você me dá. Eu me coloco na sua vida como esse retalho aqui jogado. Eu quero ocupar o lugar desse resto. Me trate assim. No próximo vídeo tem mais objeto A, hein? Até lá!